E aí malta, e aí galera, aqui é Rafaela Assis passando para compartilhar com vocês algo de Deus, algo que Deus tem falado muito nesse tempo comigo, com aqueles que estão próximos, muito próximos de mim, e sempre que eu posso e tenho a oportunidade eu compartilho isso. Sabe, gente, Deus tem falado muito comigo sobre permanecer, sobre identidade e sobre discipulado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como uma parábola pode ajudar a gente a entender quanto custa o discipulado. Vem com a gente! Galera, é o seguinte, Jesus vai falar o seguinte: cara, se você que está na multidão, ele não está falando isso para discípulos, ele está falando isso para a multidão, você que está na multidão, se você vai construir uma casa, se você vai edificar uma torre, você não para, faz cálculos, vê quanto mais ou menos você vai gastar para que você não comece a fazer essa obra e não consiga terminar? Para que lá no futuro você não vire motivo de escárnio, de zombaria das outras pessoas? A mesma coisa é com o discipulado. A mesma coisa é com seguir a Cristo. Jesus propõe aqui que você pare e reflita que você, fazendo parte da multidão, ainda não dos discípulos, então você parou já para refletir o que seguir a Cristo quer dizer? Ou você está indo só pela maré, com um bando de jovem que está seguindo a Cristo, mas você mesmo ainda não entendeu o que é o discipulado? Bem, eu te digo que o discipulado custa muito, o discipulado custa tudo. Jesus, antes de falar sobre a edificação de uma casa, ele vai falar sobre aborrecer a sua própria vida. Ele vai falar sobre muitas situações você vai ficar contra o seu pai, você vai ficar contra a sua mãe, contra seus filhos, contra a sua esposa, contra seu marido, mas espera aí. Então Jesus veio trazer a treta, veio trazer a briga? Não. Pela palavra e por aquilo que é correto, vai ser exigido de você posicionamento. O posicionamento, ele está diretamente ligado à identidade. Se você tem uma identidade de discípulo, logo você tem posicionamento com aquilo que você crê em Cristo. Se você ainda não tem uma identidade de discípulo, se você ainda está com a identidade de multidão, dificilmente você vai ter um posicionamento quando você for confrontado pelas pessoas que você ama. Então Jesus vai dizer o seguinte: aquele que ama mais a sua mãe, aquele que ama mais o seu pai, ou mais a sua esposa, ou mais o seu marido, aquele que ama toda essa galera mais do que a mim, não é digno de me seguir, não vai me seguir, não pode me seguir. Então o discipulado, ele é reto e certo, não tem dois papos, não tem negociação. Por isso que eu quero trazer para você a responsabilidade e a consciência do quanto o discipulado é algo sério, o quanto você ser discípulo de Cristo é algo sério. A partir desse momento você rompe, você não está mais com a multidão, agora você é discípulo de Cristo. Jesus vai dar um outro exemplo, continuando nessa parábola, ele vai dar um outro exemplo que seria a de um rei que vai para uma guerra, só que ele vai com 10.000 soldados para enfrentar 20.000 do oponente. E aí, como forma sábia, ele conversa com seus conselheiros e pergunta o que ele deve fazer. E ele é instruído a mandar um mensageiro na frente e pedir paz, porque ele sabe que ele não vai conseguir travar essa guerra com a quantidade de soldados que ele tem. A mesma coisa é a gente no caminho e na trajetória do discipulado. Enquanto você está na multidão, dificilmente você vai conseguir ir contra investidas de pessoas que são contra a sua fé ou que professam uma fé diferente simplesmente. Então você tem que estar edificado na palavra, você tem que estar embasado na palavra para defender a sua fé, para defender aquele a quem você segue, para defender aquilo que você segue, que você acredita. Por fim, Jesus vai dizer que se o sal não servir nem para adubar e nem para salgar, ele não presta para nada. Aqui ele está falando sobre a identidade e o posicionamento de novo. Ele está falando sobre a identidade e a característica do sal. Se ele perder a sua identidade, se ele perder a sua essência, ele não serve para mais nada a não ser para ser jogado fora. E eu sei que são palavras duras, são palavras difíceis, mas o mesmo é com a gente. Se nós formos discípulos de Cristo, apáticos, que não sabemos defender a nossa fé, que não estudamos a palavra, que não procedemos conforme aquilo que Jesus falou, a gente não serve para nada. Então que hoje você possa pensar um pouquinho, refletir sobre isso e saber que o discipulado custa tudo. Amém? Graça e paz.